Código de Processo Civil. Paramos no artigo 168. As partes podem escolher de comum acordo o conciliador, o mediador ou a Câmara Privada de Conciliação e de Mediação. Parágrafo 1. O conciliador ou mediador escolhido pelas partes poderá ou não estar cadastrado no tribunal. Parágrafo 2. Inexistindo acordo quanto à escolha do mediador ou conciliador, haverá distribuição entre aqueles cadastrados no registro do tribunal, observada a respectiva formação. Parágrafo 3. Sempre que recomendável, haverá designação de mais de um mediador ou conciliador. Artigo 169. Ressalvada a hipótese do artigo 167, parágrafo 6, o conciliador e o mediador receberão pelo seu trabalho remuneração prevista em tabela fixada pelo tribunal, conforme parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 1. A mediação e a conciliação podem ser realizadas como trabalho voluntário, observada a legislação pertinente e a regulamentação do tribunal. Parágrafo 2. Os tribunais determinarão o percentual de audiências não remuneradas, que deverão ser suportadas pelas câmaras privadas de conciliação e mediação, com o fim de atender aos processos em que deferida a gratuidade da justiça como contrapartida de seu credenciamento. Artigo 170. No caso de impedimento, o conciliador ou mediador o comunicará imediatamente, de preferência por meio eletrônico, e devolverá os autos ao juiz do processo ou ao coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo este realizar nova distribuição. Parágrafo único. Se a causa de impedimento for apurada quando já iniciado o procedimento, a atividade será interrompida, lavrando-se ata com relatório do ocorrido e solicitação de distribuição para novo conciliador ou mediador. Artigo 171. No caso de impossibilidade temporária do exercício da função, o conciliador ou mediador informará o fato ao centro preferencialmente por meio eletrônico, para que durante o período em que perdurar a impossibilidade não haja novas distribuições. Artigo 172. O conciliador e o mediador ficam impedidos pelo prazo de 1 ano, contado do término da última audiência, em que atuaram de acessar, representar ou patrocinar qualquer das partes. Artigo 173. Será excluído do cadastro de conciliadores e mediadores aquele que, inciso 1, agir com dolo ou culpa na condução da conciliação ou da mediação sob sua responsabilidade ou violar qualquer dos interesses decorrentes do artigo 166, parágrafos 1 e 2. Inciso 2. Atuar em procedimentos de mediação ou conciliação apesar de impedido ou suspeito. Parágrafo 1. Os casos previstos neste artigo serão apurados em processo administrativo. Parágrafo 2. O juiz do processo ou o juiz coordenador do Centro de Conciliação e Mediação, se houver, verificando a atuação inadequada do mediador ou conciliador, poderá afastá-lo de suas atividades por até 180 dias por decisão fundamentada, informando o fato imediatamente ao tribunal para instauração do respectivo processo administrativo. Artigo 174. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios criarão câmaras de mediação e conciliação com atribuições relacionadas à solução consensual de conflitos no âmbito administrativo, tais como: inciso 1. Dirimir conflitos envolvendo órgãos e entidades da administração pública. Inciso 2. Avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos por meio de conciliação no âmbito da administração pública. Inciso 3. Promover, quando couber, a celebração de termo de ajustamento de conduta. Artigo 175. As disposições desta seção não excluem outras formas de conciliação e mediação extrajudiciais vinculadas a órgãos institucionais ou realizadas por intermédio de profissionais independentes que poderão ser regulamentadas por lei específica. Parágrafo único. Os dispositivos desta seção
aplicam-se no que couber às câmaras privadas de conciliação e mediação. Título 5 do Ministério Público. Artigo 176. O Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis. Artigo 177. O Ministério Público exercerá o direito de ação em conformidade com suas atribuições constitucionais. Artigo 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: inciso 1, interesse público ou social; inciso 2, interesse de incapaz; inciso 3, litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. Parágrafo único. A participação da Fazenda Pública não configura por si só hipótese de intervenção do Ministério Público. Artigo 179. Nos casos de intervenção, como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público, inciso 1, terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo. Inciso 2, poderá produzir provas, requerer as medidas processuais pertinentes e recorrer. Artigo 180. O Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos que terá início a partir de sua intimação pessoal, nos termos do artigo 183, parágrafo 1. Parágrafo 1. Fim do prazo para manifestação do Ministério Público, sem o oferecimento de parecer, o juiz requisitará os autos e dará andamento ao processo. Parágrafo 2. Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio para o Ministério Público. Artigo 181. O membro do Ministério Público será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. E aqui acaba o primeiro bloquinho do processo civil, porque no próximo eu vou dar continuidade do 188, tá bom?